Pessoal, boa noite, tudo bem? Então, como eu falei para vocês, hoje, nós teremos nossa aula prática para vocês verem como é o funcionamento do espectrofotômetro ultravioleta. Então, pessoal, nós vamos mostrar para vocês hoje o doseamento da dipirona. Como que nós podemos fazer utilizando o espectro, como que nós podemos, então, verificar a quantidade de ativo presente no comprimido de dipirona. Então, para isso, nós vamos ter nosso relatório, e nesse relatório vai conter todo o passo a passo do que nós temos que fazer. Um roteiro que nós vamos ter que seguir, e aí esse roteiro eu vou estar disponibilizando para vocês poderem acompanhar essa aula, inclusive. Vocês vão entender melhor. Agora, vou mostrar para vocês, então, a descrição dessas concentrações que nós vamos estar usando do padrão. Porque o espectro, ele pede para nós fazermos o quê? Uma curva de calibração. E uma curva de calibração, pessoal, nada mais é que eu ter o meu padrão disponível em várias concentrações. Então, vamos verificar agora, deixei aqui anotado para mostrar para vocês quais são essas concentrações de trabalho que nós vamos precisar hoje para o padrão de dipirona. Pessoal, então, doseamento de dipirona comprimido 500 mg. Precisamos dessa curva de calibração, então eu escolhi 5 pontos para nós podermos trabalhar. Nesses 5 pontos, pessoal, então a gente vai ver que tem essa variação, as concentrações não são as mesmas. Como que eu vou fazer essa solução, pessoal? Eu vou fazer a partir de uma solução mais concentrada. A partir dessa solução mais concentrada, eu vou fazer soluções diluídas. Então, eu vou fazer meu padrão a 120%, e esse padrão 120% eu vou fazer por aquela fórmula que nós vimos no segundo período, de C1, V1, C2, V2, então, através dessa fórmula, eu vou conseguir fazer os cálculos para poder utilizar a minha amostra concentrada, tá? Então, só isso aqui para relembrar vocês, porque nós fizemos lá no segundo período. Então, eu vou pesar para fazer um padrão 120. Fiz esse padrão 120, eu vou fazer diluições para mim poder fazer as outras concentrações de padrão, ok? Então, agora eu vou estar pesando e tudo, só para mostrar para vocês aqui no quadro como vão ficar essas concentrações. Professora, por que eu preciso dessas informações? Porque essas são as informações que eu tenho que colocar no meu equipamento. Tenho que colocar essas concentrações de trabalho lá para ele reconhecê-las e eu conseguir fazer as minhas leituras. Então, o nosso cálculo estequiométrico entra, o cálculo de química analítica quantitativa entra na análise instrumental. Então, aqui, pessoal, simplesmente, através do 120%, jogando nas fórmulas, nós vamos conseguir obter todas essas concentrações e os volumes necessários. Essas informações estão contidas no nosso roteiro analítico que vocês vão ter acesso. Então, a partir disso, agora nós vamos começar nosso roteiro analítico. Foi para mostrar para vocês, então, as concentrações que nós vamos trabalhar. No nosso roteiro analítico, então, fala para nós, que a gente tem que iniciar por qual parte? Pela pesagem. Então, vamos começar agora a parte do roteiro analítico. Pessoal, voltando então, o que nós vamos precisar, Nós precisamos das vidrarias, dos equipamentos, soluções, reagentes. Então, nós vamos precisar da balança analítica, vamos estar fazendo pesagem, vamos precisar do espectrofotômetro, certo? E vamos precisar do aparelho de ultrassom, para ele poder fazer a diluição, da nossa amostra pesada. Então, pessoal, eu separei aqui no roteiro analítico. Foi separada todas as vidrarias que nós vamos precisar para a aula, nós vamos precisar de balões, nós vamos precisar de pipetas volumétricas, nós vamos precisar de Becker, nós vamos precisar também de solução HCl 0,1 molar, tá? Então, foi preparado. Não precisa ser volumétrica, pode ser solução reagente, porque ela vai ser diluente, certo? Nós vamos precisar da nossa pisceta de água, para qualquer eventualidade, e vamos precisar também do nosso papel toalha aqui. Fora isso, pessoal, vou precisar de uma espátula de pesagem para estar pesando a nossa amostra, que está aqui, a dipirona. Nosso padrão também está aqui, pessoal. E a partir disso, nós vamos iniciar, Também precisa da nossa pera, para a gente poder utilizar a pipeta. Então, pessoal, a partir disso, agora nós vamos iniciar a nossa metodologia. O que ela vai dizer aqui para a gente rapidamente? Então, eu vou começar pelo padrão. O padrão fala, tese, o equivalente a 30,83 miligramas de dipirona monoidratada padrão. Só que, pessoal, esse 30,83 eu tenho que conhecer a potência do meu padrão. A potência do padrão eu trouxe para vocês é 97,45%. Então, sendo essa a potência do meu padrão,
vamos ter que fazer a conta, né, para a gente converter a 100% o nosso padrão. E aí nós vamos efetuar a pesagem na balança. Então, logo mais eu volto com vocês com o padrão pesado para a gente proceder com as diluições necessárias. Pessoal, então, fui lá na balança, fiz a pesagem, né, do nosso padrão que a gente precisava, fazendo a conversão certinho. Então, a conversão, pessoal, deu 31,63 miligramas. Fiz a pesagem com papel de pesagem, tá aqui, pediu para balão de 100. Após a pesagem, né, vamos proceder analiticamente como qualquer aula nossa prática. Então, eu peguei aqui um pouco da solução de HCl01, como pede também no método, e aí nós vamos fazer a nossa diluição. Eu vou enxaguar aqui primeiro, né, pode ficar alguma partícula, né, algum pedaço assim, né, padrão. Então, é bom a gente fazer a diluição e fazer esse enxáguezinho aqui do nosso papel de pesagem. Fazendo esse enxágue, né, agora eu tenho certeza de que eu consegui retirar qualquer pozinho que eu tinha aqui. Fazendo isso, pessoal, agora vamos completar nosso menisco, tá? Então, completando nosso menisco aqui, nós vamos preencher aqui e terminar de aferir o menisco com a pipeta de Pasteur. Porque só olhando assim, a gente pode ser que erra, né? E a gente tem que ter o menisco certinho para garantir que nossa solução está volumétrica. Então, vou terminar de completar. Pessoal, eu coloquei num becker grande, num pequeno, para mim poder trabalhar com pequeno para menores volumes, tá? E maior para poder ir retirando o que for necessário. Então, aqui ainda está um pouquinho longe, ainda vou chegar um pouco aqui com o becker. Então, agora nós vamos aqui aferir o nosso menisco. Tô erguendo, pessoal, porque vocês sabem que tem que ser 90 graus, né? Então, nós temos que aferir aqui com o auxílio do pipeta de Pasteur, algumas gotinhas, para a gente poder chegar no nosso menisco. Pessoal, então eu vou levar o balão, né? Vocês estão vendo aqui então, aferir o menisco, né? Tá tudo certinho aqui o menisco aferido. Vou nomear aqui, né? A gente não perder, de padrão 120%. Que seria a nossa primeira pesagem, nosso padrão concentrado, tá, pessoal? Então ficou aqui padrão 120%. Vou levar ele lá no ultrassom por uns minutinhos. Aqui já dá para perceber frente à luz que já tá praticamente diluído. Só pra gente ter segurança mesmo de que não ficou nenhuma partícula, tá? Então, pelo menos por uns 2 minutinhos no ultrassom, eu vou levar. Pessoal, voltando então, peguei lá no ultrassom, né? Tinha deixado lá por uns 3 minutinhos e eu retirei do ultrassom. Então agora a gente percebe que não tem mais nenhuma partícula, né? Que tá tudo diluído. Seguindo conforme o método vai pedir para nós o seguinte: vai pedir transfira 8 ml dessa solução para balão volumétrico de 200. Então agora eu vou começar a minha diluição. Então tenho aqui um balão volumétrico de 200 e eu vou prosseguir com essa diluição que ele me pede, certo, pessoal? Então prosseguindo com a diluição, eu vou colocar um pouco dessa amostra. Eu vou dar uma agitada também para a gente ter certeza, né? Vamos dar ultrassom, tudo certo. Então nós vamos coletar aqui 8 ml, pessoal, conforme pediu o método, tá? Então eu tô aqui com a minha pipeta rateira e aí nós vamos agora fazer essa coleta pra gente poder transferir para o balão de 200 conforme foi solicitado na metodologia, tá? Então, pessoal, aqui ela é de 20 ml. Eu só preciso de 8, só que como a gente falou em sala também, a gente precisa, né, aferir certinho para depois dispensar os 8 ml que tá pedindo no método. Só esperar um pouquinho, pessoal, algumas bolhas, a gente poder descartar. Pronto. Certo. Agora, pessoal, vamos dispensar aqui balão de 200, 8 ml.
Então, pessoal, aqui vamos só continuar fazendo a nossa... Vou deixar aqui separado. Acertando aqui o nosso menisco da nossa solução. Aqui próximo, agora vamos vir com a pipeta de pastel. Então aqui, pessoal, essa é a solução 120%, tá? Só tô fazendo a diluição conforme o método me solicitou. Então tá pronto aqui, né, o nosso padrão 120%, certo? Deixa eu identificar aqui. A partir desse padrão, pessoal, aí é como eu falei pra vocês. Nós vamos agora fazer as diluições conforme o método PET. Então, essa é a nossa solução concentrada. E agora nós vamos em busca das nossas soluções diluídas. Ok? Então, vou fazer esse preparo e já volto para vocês para a gente poder ver essas soluções prontas. Pessoal, então, durante esse tempo, a professora ficou aqui fazendo as nossas soluções diluídas conforme, né, consta lá no método. Então, eu tenho aqui a solução 120%, 110%, 100%, 90% e 80%. Tudo isso para criar uma curva de calibração. Como que foi feita essas 4 soluções? Como eu falei para vocês, através de diluição. Diluí da mais concentrada e fiz as menos concentradas, ok? Conforme a metodologia descrita. Então, pessoal, além disso, também já me adiantei para a gente poder ir lá para o espectro e eu fiz a nossa amostra. Pediu um comprimido para balão de 500 ml. Sempre, pessoal, nosso diluente HCl01, tá? Então, coloquei um comprimido para balão de 500 ml, levei no ultrassom, aqui demorou mais um pouco, uns 5 minutos a 10 minutos, até que o comprimido se desintegrasse totalmente. Aferi o menisco. E meu método me pediu, né, que eu colocasse 1 ml para balão de 200, que eu ainda fizesse uma diluição. Então, aqui está a minha amostra. Então, nós temos nossos 5 padrões e nós temos a nossa amostra. Agora, nós vamos verificar a leitura lá no espectro, para fazer a curva de calibração e para poder ver quantos por cento vai dar a nossa amostra. Então, vamos lá para o equipamento, ver como que a gente vai montar a metodologia lá para poder fazer a leitura. Pessoal, então, estamos aqui agora no espectro, certo? Então, só para mostrar para vocês, também já tinha mostrado alguns slides, né? Para vocês, vários tipos de espectro, depende da marca, mas a teoria, né? Eles fazem a mesma coisa. Então, aqui é o espectro do Senai, né? Da nossa aula prática, como vocês podem ver. E ele é conectado ao computador, nós vamos estar posteriormente vendo o software. Então, aqui é onde eu vou colocar as minhas amostras. O que eu estou segurando aqui, pessoal, são as cubetas. Lembra que eu conversei com vocês sobre as cubetas de quartzo, as de vidro, e que essas cubetinhas são tão pequenas e caras? Então, são essas as tais cubetas, tá, pessoal? Então, aqui tem cubetas de vidro, tá, pessoal? Vem 4 aqui na caixinha, ó. Elas vêm com a tampinha. E aí, pessoal, tem 2 partes, como eu mostrei para vocês também já. Tem a parte nossa, que é a parte transparente, como vocês podem ver. E tem a parte que ela é fosca. Essa parte fosca, pessoal, é a parte que ela vai estar encaixada ali nas paredes do espectro. E a parte transparente é por onde a luz vai passar. Por isso ela precisa ser transparente, não pode ter nenhum arranhão, não pode ter sujeira, porque aqui é onde a luz vai passar para poder fazer a leitura da nossa amostra, para calcular a absorvância. A parte fosca, ela vai encostar nas paredes. E a parte transparente, ela vai ficar livre para passagem de luz, certo? Então, essa é a nossa cubeta, tá? Pode ser de vidro e pode ser de quartzo. Lembrando vocês que a cubeta de quartzo, ela é usada de 190 a 400 nanômetros. E a cubeta de vidro, ela é usada de 400 nanômetros a 800 nanômetros. Seria para substâncias visíveis, né? Coloridas, que nós conseguimos enxergar. Então, pessoal, nós vamos agora proceder à nossa leitura. Então, só para mostrar para vocês, a gente tem o compartimento, que é onde a gente vai colocar a nossa amostra, onde vai fazer a leitura do branco. Colocou, pessoal, a gente tem que fechar. Porque vai ter ali uma passagem de luz ali dentro, né? Luz ultravioleta, luz visível. Então, não podemos estar em contato também com essas lâmpadas, com essa reação. E também vai atrapalhar a leitura.
Então aqui vai estar, é como se fosse uma câmara escura aqui dentro, pessoal, onde eu vou guardar essas amostras para passar o feixe de luz, certo? Então daqui do espectro é isso. Essas outras teclas aqui do espectro, para nós só a liga e desliga, que no caso vai ser importante. Por quê? Se eu tenho um software no computador, eu vou operar meu equipamento através do software. Então não tem necessidade de eu ficar mexendo nas configurações aqui do espectro. Ele é acoplado ao computador e no computador tem um software que está interligado aqui, correto? Então agora, pessoal, nós vamos mostrar para vocês como é nossa montagem da metodologia instrumental no nosso software para proceder com a leitura. Pessoal, então, voltando aqui no nosso software, então vocês estão vendo aqui, né? Software ultravioleta, né? É um software que foi instalado no computador para ser acoplado ao espectro. Aqui no software, pessoal, nós vamos montar a metodologia nossa, conforme vai ser solicitado para nós. Então, aqui no método, estou solicitando para nós que a leitura seja feita no espectro V, ok? Está sendo feita no espectro V. Aqui vai aparecer para a gente atributos. Aqui eu vou estar lendo, pessoal, a curva de calibração do padrão, então não vou mudar esse nome aqui, tá? Isso aqui, pessoal, é o espectro que gera. É um código, é um documento, para cada leitura que eu faço nele, ele salva. Aqui, pessoal, em parâmetros. Aqui em parâmetros, a companhia Senai, né, nossa faculdade. E aí, o nome da nossa curva, né, o nome é aqui, ó, de pirona, monohidratado, 1 grama, né, que é a amostra que nós vamos estar fazendo a leitura. Aqui pergunta, pessoal, o número de comprimentos de onda, é só 1, tá? Eu só preciso de ler num comprimento de onda. A unidade, pessoal, eu quero meu resultado em porcentagem. Quero saber se está dando 90, 100, 120%. Então, eu posso escolher aqui, ó, pessoal, gramas por litro, ppm, ppd, mol por litro, tá? Mas eu vou escolher porcentagem. Aqui, pessoal, não mexo. Aqui está falando para nós que vai fazer uma curva linear, ok? E aqui pergunta número de amostras de padrão que eu vou ler. Quantos pontos da minha curva de calibração que eu quero? Então, são 5 pontos. Então, coloquei aqui, pessoal, 5 pontos. Quando eu coloco isso, pessoal, esse cálculo do R, né, K1, K0, pessoal, são cálculos, né, que já vão ser feitos pelo próprio equipamento para formar a curva. Então, aqui nós não colocamos nada. Aqui eu vou no comprimento de onda, pessoal. Então, aqui eu vou colocar meu comprimento de onda. Então, meu método está pedindo 258. Eu já tinha até colocado. Eu digito aqui, apenas um comprimento de onda, tá vendo? Então, parâmetro 1, não tem liberado mais nada para nós digitarmos, não tem necessidade. Então, agora eu vou para lista de padrões. Então, clicando aqui, pessoal, ele vai mostrar os 5, porque eu falei para ele que eu ia fazer 5 leituras. E aqui eu tenho a oportunidade de digitar. Ah, quero digitar de pirona, quero digitar padrão, né? Então, aqui eu preferi digitar as concentrações de trabalho. Padrão 120, 110, 100, 90 e 80, que são os 5 pontos que nós vamos estar lendo. E aqui, pessoal, é aquela concentração que eu falei para vocês que precisamos calcular baseado na nossa aula de Química Analítica Quantitativa de concentração e diluição de soluções. Então, vou estar explicando para vocês também no nosso encontro, quando vamos transmitir o vídeo, para a gente relembrar esses cálculos. E aqui a professora só digitou a concentração de trabalho para cada, né, porcentagem de padrão. Então, para 120, para 110, assim sucessivamente. De modo, pessoal, que isso aqui, depois que eu der o ok, não modifica. Então, vou ter que proceder com as minhas leituras dessa forma. Então, a gente tem que ter bastante atenção na montagem do método. Isso acontece lá na indústria também, pessoal? Com certeza. É bastante atenção, porque se errarmos, temos que começar do zero, tá? Fica salvo no equipamento, então é bom a gente ter essa atenção aí na hora de montar, né, a parte instrumental do método. Então, pessoal, olhei aqui, conferi, tá tudo ok, vou dar confirmo. Pessoal, então, qual que é o nosso procedimento agora? Nós vamos fazer a leitura do branco, né? Nós precisamos zerar o equipamento, ter certeza, né, que o equipamento ele tá, né, sem nenhuma interferência. Então, aqui nós temos o nosso branco, certo, pessoal? Aí esse branco eu vou pegar e colocar na nossa cubeta. Então, colocando na nossa cubeta, o branco é como eu disse para vocês, a parte fosca vai ficar entre as paredes. E a parte, né, transparente, ela vai deixar passar o feixe de luz, certo? Então, aqui, como vocês podem ver, está colocado aqui o nosso branco. Vamos colocar lá no espectro e fazer a nossa leitura. Então, agora nós vamos zerar o equipamento, né? Como nós falamos em sala de aula. E aí, pessoal, vou vir aqui. Essas setas, então, são interativas. Então, elas sempre vão falar para nós, ó. Aqui a lâmpada que está ligada, está mostrando para nós, tá vendo? Aqui para a gente apertar Start para começar as leituras. Então, aqui, pessoal, 7 to 0 quer dizer, nós vamos fazer
o branco. Então, eu vou apertar aqui, pessoal, para ele poder zerar o equipamento. Ele vai zerar a absorvância, vai zerar. Melhorando, então, aqui o foco, para vocês verem melhor aqui o software. Nós temos, então, esses botões, né? São interativos. Se a gente aproximar o mouse, a gente vai conseguir ver o que cada um significa. Então, aqui, pessoal, é o botão do zero. Então, aqui nós vamos, após colocar a nossa solução, né? Nosso diluente na cubeta, então nós vamos zerar o equipamento com esse diluente que foi usado para fazer a amostra, o padrão e tudo. Então, vamos clicar aqui, pessoal, e aí ele vai fazer esse equipamento, né, ser zerado. Geralmente, é bom a gente conferir, tá vendo? Fica essa pequena variação. Posso fazer de novo, professora? Pode. Umas 2, 3 vezes pra gente ter certeza? Pode. Então, novamente, pessoal, só pra gente poder ter certeza que ele vai estar zerando. Tá vendo? 0, 0, 0, 0. Então, quer dizer que o equipamento ele tá zerado, tá? Vou aqui apertar mais uma vez pra gente poder ver que não vai variar, né? Já tá até negativo essa absorvância, ou seja, ela tá zero, a absorvância negativa é zero, tá? Então, pessoal, o equipamento tá zerado. Qual é o procedimento agora? Nós vamos ler os padrões. Nós vamos fazer essa curva de calibração dos padrões, tá bom? Então, agora eu vou colocar as soluções, vou lendo e vai aparecer aí o equipamento para vocês, tá? Como pediu primeiro a solução de 120, então nós vamos começar a leitura com essa solução. Coloca um descarte perto para a gente poder, né, tá ambientando a nossa cubeta, pessoal, isso é importante, para a gente poder ir colocando as soluções também, tá? Importante, como eu falei para vocês, ter um papel toalha perto também, porque essa parte transparente ela tem que estar seca, sem nenhuma mancha, tá? Nós vamos proceder à leitura. Então, eu coloquei primeiro a solução 120%, pessoal. Nosso espectro, lembrando vocês aqui do Senai, é um espectro duplo feixe. Então, aqui tem como eu deixar a solução, o branco quietinho lá, não precisa descartar ele, e eu posso ir acrescentando as minhas outras soluções. Pessoal, coloquei a solução 120. Tive certeza que a setinha tá aqui, tá vendo? Tá selecionada na 120. Então, agora eu vou apertar o Start. Vou fazer minha primeira leitura aqui, pessoal, Start. Estão vendo? Então, aqui eu vou apertar Start. Fez a minha primeira leitura, deu a minha primeira absorvância. Tá vendo, pessoal? Que chega a aparecer aqui a absorvância para vocês? Então, agora, pessoal, eu vou fazer a leitura do padrão 110%. Aí, como eu falei para vocês, a gente sempre tem esse cuidado de fazer o enxágue, de poder ambientar, para a gente ter certeza que nós estamos colocando a solução lá corretamente. Porque se nós perdermos alguma dessas leituras, pessoal, nós temos que voltar a fazer tudo novamente, desde o começo. Agora eu vou ler a solução 110%. Coloco no espectro, fecho. E eu venho aqui, pessoal, e aperto Start. Certo? Então, agora, pessoal, vamos ver a solução 100%. Pessoal, então, para não delongar muito, né, a aula, como eu falei para vocês, as leituras iam ser feitas, certo? De acordo com a concentração, e ele me deu absorvância. Como a dipirona degrada bastante, então realmente as absorvâncias dela vão ficar variando a todo momento, né, devido aos balões estarem expostos. Então tem que ser uma análise feita rapidamente, feita ao abrigo da luz, né? Então nós não podemos fazer isso aqui porque nós estamos dando aula para vocês, né, online. Então não foi permitido isso porque não ia dar para nós enxergarmos. Mas a gente pode perceber que ele formou, né, uma reta aqui linear. Então, a partir disso, vamos fazer a nossa leitura da amostra para ver quanto que vai dar. Vocês podem perceber, pessoal, que ele deu
concentração, olha aqui para vocês verem. Ele deu R, então quer dizer que ele fez o cálculo, pessoal, né, da equação da reta. Vocês podem ter certeza que aconteceu esse cálculo da equação da reta aqui. E ele me deu a reta, né, dos 5 pontos que nós fizemos leitura. Feito isso, pessoal, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou salvar. Então, eu vou salvar a minha leitura, pessoal. Vou salvar a minha curva, tá vendo? Que ela gera um número, uma série de números aqui. Então, eu vou salvar essa curva. Que pergunta como que eu quero salvar, tá vendo, pessoal? Então, ela passa do espectro. E aqui nessa pasta do espectro eu posso escrever, né? Eu vou escrever aqui para ficar mais fácil da gente encontrar. São muitos números. Vou escrever aqui, padrão de pirona. Certo? 1 grama. Vou salvar aqui. Pessoal, salvei. Aí agora eu vou onde fica para fazer a quantificação das amostras. Pessoal, após ter salvo aqui, então nós podemos, que falou que nós salvamos, vou fechar para a gente poder ir na parte que faz a leitura, a quantificação de amostra. Então fecho e ele vai me mostrar. Tá vendo aqui? O espectro, ele tem vários, né? Várias opções de leitura, depende do que o nosso método pede. Nosso método pede uma análise quantitativa, concorda? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou abrir o software para mim poder puxar a minha curva de calibração e fazer a minha leitura da amostra, certo? Aqui já pergunta para nós, ó, qual que é a curva de calibração que você quer usar? Ficou salvo aqui de outra aula? Então, nós vamos puxar a nossa curva de calibração. Aqui, ó, pessoal, de pirona. Então, eu vou selecionar ela. Então, simplesmente, ele vai estar puxando essa curva para mim poder estar fazendo a leitura da minha amostra. Aí aqui pergunta, pessoal, qual que é o comprimento de onda? Só um, né? Que é aquele 258. Número de amostras, eu vou ler uma vez só. E eu quero em qual unidade? Conversei com vocês, né? Quero em porcentagem, certo? Então, esses são os parâmetros. Que, pessoal, não muda nada, é análise quantitativa, né? Esse aqui é o número de série que é o equipamento que gera. Então, nos meus parâmetros aqui tá tudo certo, né? Posso colocar aqui o nome da companhia, vamos colocar aqui Senai, né? Nossa faculdade. E aqui nós vamos pro comprimento de onda que já está colocado. Por que, pessoal, que está colocado? Porque nós puxamos ele da curva de calibração do padrão. Então, não tem como alterar. Vou confirmar, pessoal, isso. E o que eu tenho que fazer aqui primeiro, pessoal? Eu tenho que fazer a leitura do branco. Então, pessoal, eu vou proceder aqui com a leitura do branco. Como eu falei para vocês que o espectro é duplo feixe, eu já deixei aqui o branco para a gente proceder com a leitura. Então, vocês vão ver que o equipamento aqui já começa até a mostrar, tá vendo? Que eu mudei minha cubeta para perto do branco. Eu venho aqui, pessoal, novamente, ó, 0. Então, aqui eu vou zerar para mim poder proceder com a leitura da minha amostra, certo? Então, vou apertar aqui, ele vai zerar. Vou aguardar, né? Aí, tá vendo, pessoal? Tá negativo, é 0. Então, ok? Agora eu vou proceder com a leitura da minha amostra. Eu vou pegar aquela amostra e vou colocar ela na cubeta para proceder com a leitura. Vamos ver, né, qual que é o resultado dessa amostra, baseado nessa curva padrão que nós fizemos. Aí, pessoal, como eu falei para vocês, né, nossa cubeta ela tem que estar limpa, tem que estar bem certinho, porque se tiver alguma marca de dedo, alguma coisa do tipo, pessoal, não vai proceder com a leitura. Olha aqui, pessoal, que eu já consigo ver alguma coisa, tá vendo? E aqui eu vou proceder com a leitura. Então, pessoal, eu já coloquei aqui. Se eu quiser trocar o nome, eu poderia? Poderia. Colocar outro nome, ó. De pirona, 1 grama. Underline amostra. Pronto. Vamos colocar aqui. Só falta a posição aqui. Então, certo, né? Lá na indústria a gente costuma colocar o lote, quanto tempo que tem aquele lote. Então, ali a gente fica livre para poder escrever o que precisa, certo? Então, pessoal, aqui já me deu mais ou menos a absorvância. E agora eu vou apertar o quê, pessoal? Vou apertar o Start para nós fazermos a nossa leitura e ver quantos por cento que vai dar essa amostra, certo? Então, pessoal, eu vou apertar aqui o Start e ele vai me dar meu resultado como eu pedi. Vamos. Pessoal, então, feita a leitura, nós temos aqui nossa absorvância, que deu bem próxima da absorvância do padrão, como podemos perceber. E nós temos nosso resultado em concentração. Esse resultado em concentração, pessoal, nós vamos fazer o cálculo dele manualmente,
para poder saber quantos por cento que deu minha amostra. Já adianto para vocês que vai dar por volta de 101%, algo assim. Por quê, pessoal? Minha concentração de trabalho é 0,01. Então, deu muito boa a minha amostra, né? Ela estaria aprovada. Podemos perceber também que ela vai corresponder à minha curva de calibração. Ela vai fazer uma curva linear e nós vamos ver que está correspondente a toda essa diluição dos padrões que eu fiz na curva de calibração. Caso não tivesse, pessoal, ia dar negativo, ia dar um erro. Então, aqui a gente tem a absorvância, pessoal, que deu 3,1007. Nós temos aqui o resultado da absorvância nossa aqui confirmando, né? Só a confirmação desse resultado. E nós temos o resultado em concentração, 0,011. Então, se vocês fizerem uma regra de 3 aí, pessoal, 0,01 é 100%. 0,011, quantos por cento? Aí eu vou saber a porcentagem de dipirona presente em 1 grama dessa amostra. Então, seria esse o cálculo que nós, né, temos que fazer na análise de química analítica quantitativa, na análise de teor no laboratório. Nós fazemos esse cálculo. Tem equipamentos, pessoal, que trazem para nós. Tem equipamentos que não trazem. No nosso caso aqui hoje, a gente viu com concentração também, seria propositalmente, para poder avaliar também a nossa parte, né, de cálculo, a nossa parte técnica, caso o espectro estivesse disponível. Então, isso a gente também tem que saber, né, para trabalhar lá na indústria, ter essa experiência. Pessoal, após isso aqui, então, nós temos como ir, né, para a nossa folha de trabalho, realizar nosso cálculo analítico e ver se está aprovado. E então, nós vamos fazer esse cálculo juntos, como na nossa aula online, e nós vamos ter certeza, né, se realmente essa amostra ela está de acordo com a especificação ou não. Então, em tese, seria isso, né, a nossa análise no espectrofotômetro ultravioleta visível. É uma análise teoricamente simples, né, que requer cuidado lá na bancada, no preparo da amostra, mas para operar o equipamento, vocês viram que não tem muita dificuldade, são poucas as técnicas que nós usamos, né, e a gente consegue salvar as leituras que faz. Aqui, pessoal, qual seria o próximo passo, professor? O próximo passo seria imprimir, tá? Então, em laboratórios analíticos, eles já têm uma impressora acoplada e a gente pode fazer a impressão desses resultados, tá? Outra coisa aqui, né? Então, aqui, tá vendo? Aqui já tem. Então, se nós instalarmos a impressora aqui, nós conseguimos imprimir, sai certinho nossa curva, nossa equação da reta, nossa absorbância, sai tudo certo. Outra coisa também que esse equipamento tem a capacidade de fazer, pessoal, é exportar para o Excel. Então, se eu quero ter certeza, se eu quero salvar minha análise lá no Excel, para poder conferir meus cálculos, ou não, professor, eu quero terminar meus cálculos no Excel. Então, se eu clicar aqui em Export, pessoal, ele vai exportar e vai abrir o Excel. Então, só para mostrar para vocês mais um atributo que esse equipamento tem. Tá vendo? O pessoal falou que exportou com sucesso para o Excel. Aí ele vai abrir meu Excel e aqui no Excel ele dá todos os parâmetros que aconteceu na minha análise. Então, ele me deu aqui, pessoal, que foi uma curva linear, que eu fiz aqui no Senai, certo? E ele falou que minha curva de calibração foi a dipirona. Ele falou assim que a concentração da minha amostra deu 3,10. Falou que eu usei 258 nanômetros. Isso aqui serve até para conferência, né, pessoal? Da minha análise, para saber se eu estou fazendo corretamente. Então, posso fazer isso tanto para a amostra quanto para o padrão. E aqui, pessoal, já sai o report, né, que a gente fala. Seria, né, o nosso título, né, na nossa análise. Então, seria mesmo para mostrar para vocês o funcionamento do espectro, que praticamente dá pronto para nós, né? É um equipamento muito robusto, é um equipamento específico e é um equipamento que ele é muito utilizado na indústria, como eu falei para vocês. Ele é um dos equipamentos mais utilizados na indústria farmacêutica. Então, vocês terem essa aula, essa oportunidade de saber sobre o espectro, traz para vocês uma grande vantagem, né? Em futuras concorrências aí para emprego, certo, pessoal? Então, fica aí para vocês. Qualquer dúvida, nós vamos estar à disposição. E na nossa aula online nós vamos estar explicando melhor, né? Vendo o vídeo, fazendo os cálculos e explicando melhor. Como vocês podem ver, a parte mais demorada é o preparo das amostras. Vir aqui no equipamento e ler é bem rápido. Então, boa noite, pessoal, e até a próxima aula.